Se eu morrer amanhã, esse segredo vai comigo pro túmulo. Mas hoje, aos 74 anos, cansei de carregar esse peso sozinha. O que eu vou contar mudou completamente o rumo da minha vida e da vida de pelo menos 5 famílias aqui em Campina Grande. E até hoje, quando passo na rua, algumas pessoas me olham diferente, sem saber que eu sei exatamente o porquê. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e contar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir essas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Socorro, mas todo mundo me chama de Corinha. Nasci em Campina Grande em 1950, numa família religiosa que frequentava a igreja congregacional da rua Maciel Pinheiro. Foi lá que conheci Samuel aos 16 anos. Ele era 2 anos mais velho, se preparando para ser pastor. Um rapaz sério que falava das escrituras como poucos. Casamos em 1969 e Samuel recebeu o convite para assumir uma congregação em Sousa, no sertão. Os primeiros anos foram perfeitos. Tivemos 3 filhos, Socorrinho em 1971, João Samuel em 1973 e Ana Beatriz em 1975. Samuel pregava sobre família e amor, a igreja crescia e nossa família era vista como exemplo de bênção divina. Em 1978, começaram a chegar famílias novas na congregação. Uma me marcou muito, Uz Ferreira. Seu Antônio era viúvo, tinha 3 filhas, Rosinha, de 15 anos, Lúcia, de 12 e Francisca, de 6 anos. Samuel se comoveu com a situação. Conseguiu trabalho para o pai e as meninas passaram a frequentar nossa casa. Rosinha era linda, desenvolvida para a idade. Procurava Samuel para tirar dúvidas sobre a Bíblia. Ele passou a chamá-la para conversas particulares no gabinete da igreja, dizendo que ela precisava de orientação espiritual especial. No início achei normal, mas comecei a notar que ela ficava estranha depois dessas conversas. Foi Lúcia quem me fez desconfiar. Uma tarde apareceu chorando na cozinha e me contou que Samuel estava fazendo coisas com Rosinha que não eram certas. Que tinha visto os 2 no gabinete, numa posição estranha. Durante semanas observei mais atentamente. Samuel sempre arrumava jeito de ficar sozinho com Rosinha. Ela evitava meu olhar depois das conversas. Teve um dia que notei uma marca roxa no pescoço dela. O primeiro clímax veio em novembro de 1979. Eu tinha ido para Campina Grande visitar minha mãe doente, mas voltei na mesma noite. Cheguei quase meia-noite e a casa estava escura. Fui para o quarto esperando encontrar Samuel dormindo, mas a cama estava vazia. Notei uma luz no gabinete da igreja, nos fundos do terreno. Caminhei até lá pensando que ele estava preparando o sermão, mas quando olhei pela janela, vi uma cena que até hoje me atormenta. Samuel estava lá com Rosinha, fazendo coisas que não tinham nada de orientação espiritual. Fiquei paralisada. Voltei para casa como zumbi. Me tranquei no banheiro e vomitei. Quando Samuel chegou 1 hora depois, fingiu que tinha dormido pesado no quarto. Eu fingi que acreditei, mas por dentro estava destroçada. Fiquei dias numa confusão mental terrível. Se eu contasse, seria minha palavra contra a dele. Ele era o pastor respeitado. Eu era só a esposa. E tinha meus filhos para pensar. Se esse escândalo viesse à tona, eles seriam marcados para a vida.
Tentei afastar Rosinha da nossa casa sem levantar suspeitas. Inventava desculpas, dizia que estava ocupada. Por algumas semanas funcionou, mas Samuel ficou estranho, perguntando por que eu estava afastando a família. Uma noite de dezembro, Samuel chegou muito tarde e nervoso. No dia seguinte, soube que tinha sido visto na casa dos Ferreira. Resolvi ir lá conversar com o seu Antônio e encontrei um homem destroçado. Foi então que soube a verdade completa. Rosinha estava grávida de 3 meses. Seu Antônio tinha descoberto tudo e confrontado Samuel na noite anterior. Samuel tinha ameaçado destruir a vida dele se espalhassem essa mentira. Naquela mesma noite, confrontei Samuel diretamente. Disse que sabia de tudo, que tinha visto ele com Rosinha, que sabia da gravidez. Ele tentou negar. Depois, disse que eu estava louca. Quando viu que não ia desistir, ficou agressivo, me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, faria todo mundo pensar que eu era louca. Foi aí que vi quem Samuel realmente era. Disse que ele tinha 24 horas para se afastar da igreja e da cidade ou eu contaria tudo. A resposta dele foi me bater pela primeira vez em 10 anos de casamento. A solução veio inesperadamente. No domingo seguinte, Samuel desmaiou no púlpito durante um sermão. No hospital, descobrimos pressão alta por estresse. Aproveitei para forçar nossa mudança para Campina Grande, dizendo que era por causa da saúde dele. Em janeiro de 1980, deixamos Sousa. Oficialmente, era por tratamento. Na verdade, estávamos fugindo da verdade. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Vivia com um homem que eu não conseguia mais respeitar, fingindo ser uma família feliz por causa dos meus filhos. Samuel conseguiu uma posição numa igreja em Campina Grande e nossa vida voltou aparentemente ao normal. Mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Não conseguia mais ver Samuel pregando sem lembrar do que ele tinha feito. Não conseguia mais ser íntima com ele, inventava desculpas para evitar qualquer tipo de contato físico. Comecei a ter pesadelos, ataques de ansiedade, depressão. Meus filhos percebiam que algo estava errado, mas eram pequenos demais para entender. Socorrinho, que sempre foi muito observadora, perguntava por que eu estava sempre triste, por que o papai e eu não conversávamos mais como antes. O que mais me doía era saber que Rosinha e a criança estavam sozinhas em Sousa, sem nenhum apoio. Eu tinha escolhido proteger meus filhos, mas tinha abandonado uma menina inocente que precisava de ajuda. Durante anos, tentei descobrir o que tinha acontecido com elas. Perguntava discretamente para pessoas que vinham de Sousa, mas nunca conseguia informações concretas. A família Ferreira simplesmente tinha desaparecido da cidade. Foi só em 1987, 7 anos depois, que descobri a verdade. Estava no Mercado Central de Campina Grande quando escutei alguém me chamando. Era Lúcia, a filha do meio de seu Antônio. Já estava mocinha, devia ter uns 19 anos. Quando me viu, correu para me abraçar, chorando. Foi ela quem me contou o que tinha acontecido depois que saímos de Sousa. Rosinha tinha tido bebê, uma menina. Seu Antônio, destroçado pela situação e sem condições de sustentar uma filha e uma neta sozinho, tinha decidido deixar a cidade. Eles tinham ido para João Pessoa, onde ele conseguiu trabalho numa construção. Mas a história ficava pior. Rosinha nunca se recuperou do trauma. Desenvolveu uma depressão profunda, não conseguia cuidar da filha direito. Seu Antônio fazia o que podia, mas era um homem simples, sem recursos para buscar ajuda adequada. A menina, que se chamava Maria José, cresceu sabendo que era filha de um estupro. Rosinha, na sua dor, acabou contando para ela desde cedo a verdade sobre a sua origem. A criança cresceu revoltada, com problemas de comportamento, dificuldades na escola. Em 1985, quando Maria José tinha 6 anos, Rosinha se suicidou. Deixou uma carta dizendo que não aguentava mais carregar o peso da vergonha, que preferia morrer a continuar sendo lembrado do que tinha sofrido toda vez que olhava para a filha.
Ouvir isso foi como levar uma facada no peito. Rosinha tinha se matado e eu me sentia responsável. Se eu tivesse agido diferente, se tivesse denunciado Samuel publicamente, talvez ela estivesse viva. Perguntei para Lúcia o que tinha acontecido com Maria José. Ela me contou que a menina estava morando com seu Antônio e com ela, mas que era uma situação muito difícil. Seu Antônio já estava velho, doente, sem condições de criar uma criança. E Maria José era uma menina muito revoltada, que dava muito trabalho. Naquele momento, tomei a segunda decisão mais importante da minha vida. Disse para Lúcia que queria conhecer Maria José, que talvez pudesse ajudar de alguma forma. Ela ficou hesitante no início, disse que a menina era muito fechada, que tinha raiva de qualquer coisa relacionada ao que tinha acontecido com a mãe dela. Mas insisti. Sentia que era minha obrigação moral tentar fazer alguma coisa para reparar, mesmo que minimamente, o mal que tinha sido causado. 2 semanas depois, fui a João Pessoa encontrar com elas. Maria José era uma menina linda, tinha os olhos da mãe, mas um olhar duro, desconfiado. Quando Lúcia explicou quem era eu, a reação dela foi de raiva imediata. Disse que não queria conversar comigo, que eu era igualmente culpada pelo que tinha acontecido com a mãe dela. E ela estava certa. Eu era culpada sim, mas não desisti. Comecei a visitá-las regularmente. No início, Maria José nem falava comigo. Ficava num canto, me olhando com desprezo. Mas aos poucos ela foi se abrindo. Um dia, ela me perguntou diretamente por que eu não tinha feito nada para ajudar a mãe dela. Por que eu tinha deixado meu marido fazer aquilo e depois tinha fugido da cidade como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha resposta. Não tinha como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade da situação que eu tinha enfrentado. Como explicar que eu tinha escolhido proteger meus próprios filhos em detrimento da mãe dela? O que fiz foi pedir perdão. Disse que tinha errado, que deveria ter agido diferente, que se pudesse voltar no tempo faria tudo de outra forma. E prometi que dali para frente ia fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para ajudá-la. E foi o que fiz. Durante anos ajudei financeiramente seu Antônio com o sustento de Maria José. Pagava material escolar, roupas, remédios, sempre em segredo, porque se Samuel descobrisse, ia querer saber o motivo. Mas o mais importante não era o dinheiro, era a presença. Maria José precisava de alguém que acreditasse nela, que a fizesse sentir que tinha valor. E foi isso que eu tentei dar para ela. Com o tempo, nossa relação foi mudando. Ela começou a me chamar de tia Corinha, me contava sobre a escola, os amigos, os sonhos. Era uma menina muito inteligente, mas carregava uma mágoa enorme no coração. Quando ela completou 15 anos, em 1994, seu Antônio morreu. E aí surgiu uma situação que mudaria tudo de novo. Lúcia, que já tinha se casado e constituído família, não tinha condições de criar Maria José. E a menina estava numa idade difícil, rebelde, começando a se envolver com más companhias. Foi quando ela me fez uma pergunta que me deixou sem chão. Se eu podia levá-la para morar comigo, em Campina Grande. Meu primeiro instinto foi dizer que sim, imediatamente. Mas tinha um problema enorme. Como explicar para Samuel e para os meus filhos o aparecimento súbito de um adolescente que eu queria adotar? Meus filhos já eram grandes nessa época. Socorrinho tinha 23 anos e estava casada. João Samuel tinha 21 e estava na faculdade. Ana Beatriz tinha 19 e também estudava. Eles conheciam minha natureza generosa, sempre ajudando pessoas necessitadas. Então talvez não estranhassem muito. O problema era Samuel. Ele ia querer saber todos os detalhes e se descobrisse a verdadeira identidade de Maria José,
seria um desastre. Mas olhando para aquela menina, vendo o desespero no olhar dela, soube que não podia abandoná-la pela segunda vez. A solução que encontrei foi contar uma mentira. Disse para Samuel e para meus filhos que Maria José era filha de uma prima distante que tinha morrido e que a menina estava precisando de um lugar para morar enquanto terminava os estudos. Samuel ficou desconfiado, fez várias perguntas, mas no final aceitou. Disse que era nosso dever cristão ajudar uma órfã. A ironia da situação me doía. Ele estava concordando em ajudar a própria filha, sem saber que era a própria filha. Maria José veio morar conosco em março de 1995. Foram os meses mais tensos da minha vida. Vivia com medo de que ela falasse alguma coisa que revelasse a verdade, ou que Samuel reconhecesse algum traço de Rosinha nela. Mas Maria José era uma menina esperta, entendia perfeitamente a situação e colaborava com a encenação. Na frente de Samuel e dos meus filhos, era apenas uma parenta distante que estava sendo ajudada. Comigo, quando estávamos sozinhas, podia ser ela mesma. Foi durante esse período que realmente conheci Maria José, e o que descobri me surpreendeu. Apesar de todo o trauma, ela era uma menina determinada, sonhadora. Queria estudar direito, dizia que ia ser advogada para defender pessoas que passavam por injustiças como a mãe dela tinha passado. Ela também me fazia perguntas sobre o pai. Queria saber como ele era, se demonstrava remorso pelo que tinha feito, se alguma vez falava sobre o que tinha acontecido em Sousa. Eu não sabia como responder. Samuel continuava sendo o mesmo homem manipulador de sempre, mas nunca mais tinha comentado nada sobre o período em Sousa. Era como se aquela parte da vida dele simplesmente não existisse. Durante 2 anos, nossa vida seguiu numa certa normalidade. Maria José estava indo bem na escola, tinha se adaptado à cidade, fez amigos. Meus filhos gostaram dela, a tratavam como irmã. E Samuel aparentemente não desconfiava de nada. Mas eu sabia que não podia durar para sempre. Uma hora ou outra a verdade viria à tona. O segundo grande clímax da minha história aconteceu em dezembro de 1996. Ana Beatriz estava grávida do primeiro filho e toda a família estava reunida para comemorar o Natal. Maria José estava conosco há quase 2 anos e todos a consideravam parte da família. Durante o jantar, Samuel estava contando histórias do tempo que era pastor em cidades pequenas. Falava sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias de servir comunidades carentes. Foi quando João Samuel, meu filho, perguntou por que ele tinha saído de Sousa tão abruptamente. Disse que sempre teve curiosidade sobre isso porque foi um período que a família nunca comentava muito. Samuel ficou visivelmente desconfortável. Disse que tinha sido por questões de saúde, que o médico tinha recomendado mudança de ares, a mesma versão que contávamos há 16 anos. Mas Maria José, que estava ouvindo calada, de repente perguntou: "Tio Samuel, o senhor conheceu uma família chamada Ferreira em Sousa? Era um viúvo com 3 filhas." O silêncio que se fez na mesa foi ensurdecedor. Samuel ficou branco, deixou o garfo cair no prato. Perguntou por que ela queria saber sobre essa família específica. Maria José olhou diretamente para ele e disse: "Porque uma delas era minha mãe." Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala de jantar. Samuel levantou da mesa tão bruscamente que derrubou a cadeira. Ficou olhando para Maria José como se tivesse visto um fantasma. Meus filhos ficaram confusos, perguntando o que estava acontecendo. E foi aí que a verdade finalmente veio à tona. Maria José contou tudo. Disse quem ela realmente era, o que Samuel tinha feito com a mãe dela, como Rosinha tinha se suicidado por causa do trauma. Disse que eu sabia de tudo desde o início, que tinha ajudado a esconder a verdade durante anos. Samuel tentou negar, disse que ela estava mentindo, que estava louca, mas Maria José tinha provas. Tinha certidão de nascimento onde constava o nome de Rosinha como mãe
e onde o nome do pai estava em branco. Tinha cartas que Rosinha tinha escrito antes de morrer, contando toda a história. Meus filhos ficaram em choque. Socorrinho começou a chorar. João Samuel ficou mudo. Ana Beatriz saiu correndo da mesa. Era como se o mundo dele estivesse desabado. Samuel tentou se defender. Disse que estava sendo vítima de uma armação, que Maria José e eu tínhamos planejado tudo para destruir ele. Mas quando Socorrinho perguntou diretamente se era verdade, se ele tinha abusado de uma menina de 16 anos, ele não conseguiu responder. O silêncio dele foi a confissão que todos precisavam ouvir. Naquela noite, Samuel saiu de casa e só voltou 3 dias depois, bêbado e destruído. Quando voltou, encontrou as malas dele prontas na porta. Meus filhos tinham decidido que não queriam mais vê-lo. Foi Ana Beatriz quem tomou a iniciativa. Disse que se ele não saísse por bem, eles mesmos iam à polícia denunciar o que tinha acontecido. Que não iam permitir que um estuprador continuasse vivendo debaixo do mesmo teto que eles. Samuel implorou, chorou, pediu perdão. Disse que tinha sido um erro de juventude, que se arrependia, que tinha mudado. Mas era tarde demais. O mal já estava feito e as consequências finalmente tinham chegado. Ele saiu de casa em janeiro de 1997 e nunca mais voltou. Soube depois que tinha ido para Recife, onde conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade. Nunca mais exerceu atividade pastoral. Meus filhos levaram um tempo para processar tudo que tinha acontecido. Socorrinho e Ana Beatriz me perdoaram. Entenderam que eu tinha feito o que achava melhor na época para proteger eles. Mas João Samuel ficou revoltado comigo durante muito tempo. Dizia que eu deveria ter contado a verdade desde o início. Que ele tinha crescido admirando um pai que, na verdade, era um monstro. Maria José passou a ser oficialmente minha filha adotiva. Mudou o sobrenome, assumiu nossa identidade familiar completamente, conseguiu terminar os estudos, passou no vestibular para direito, como sempre sonhou. Em 2001, ela se formou advogada e começou a trabalhar numa ONG que defendia direitos de mulheres vítimas de violência. Dizia que queria transformar a dor que carregava em força para ajudar outras pessoas. Mas a história não termina aí. O desfecho mais impactante ainda estava por vir. Em 2003, Maria José estava trabalhando num caso de uma mulher que tinha denunciado o pastor da igreja dela por assédio. Durante as investigações, descobriu que o pastor era Samuel, meu ex-marido. Estava fazendo outras vítimas. Ela veio para casa naquele dia transtornada. Disse que tinha sido como reviver todo o pesadelo de novo. Mas dessa vez, ela não era mais uma criança indefesa. Era uma advogada formada, com conhecimento da lei e determinação para fazer justiça. A decisão que ela tomou foi corajosa. Ia processar Samuel criminalmente pelo que ele tinha feito com Rosinha. Mesmo depois de tantos anos, mesmo sabendo que seria um processo difícil, ela queria que ele pagasse pelo que tinha feito. Eu apoiei completamente. Sentia que finalmente íamos fazer o que deveria ter sido feito 25 anos antes. O processo foi longo e doloroso. Samuel contratou advogados caros, tentou desqualificar Maria José, disse que ela estava movida por vingança, mas ela se preparou bem. Juntou depoimentos de pessoas que ainda moravam em Sousa, achou registros médicos da gravidez de Rosinha, conseguiu até encontrar Lúcia, que aceitou testemunhar sobre o que tinha presenciado na época. Em 2005, Samuel foi condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável. Já estava com 58 anos e sabia que ia sair da cadeia um homem acabado. No dia da sentença, ele me olhou do banco dos réus com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Como se eu fosse culpada por tudo que estava acontecendo com ele, mas eu não senti nem raiva nem pena. Só alívio. Finalmente, depois de mais de 25 anos, a justiça estava sendo feita. Maria José chorou muito naquele dia.
Não de tristeza, mas de alívio. Disse que sentia como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela, como se finalmente pudesse honrar a memória da mãe. Samuel cumpriu 6 anos de prisão e saiu em 2011. Soube que estava doente, com problemas no coração, nunca mais tentou contato com nossa família. Em 2015, ele morreu. Foi João Samuel que me contou. Tinha visto no obituário do jornal. Senti uma tristeza estranha. Não pelo homem que ele tinha se tornado, mas pelo jovem idealista que eu tinha conhecido e amado quando era mocinha. Maria José não quis ir ao enterro, não. Diz que preferia lembrar do pai como alguém que finalmente tinha pago pelas maldades que fez, não como um velho doente e abandonado. Hoje, Maria José tem 44 anos, é uma advogada respeitada, especializada em defesa de mulheres. Se casou com um homem bom, tiveram 2 filhos lindos. Ela conseguiu quebrar o ciclo de dor que começou com Rosinha. Meus filhos também seguiram suas vidas. Socorrinho é professora, tem 3 filhos. João Samuel se tornou médico, trabalha num hospital público aqui em Campina Grande. Ana Beatriz é psicóloga, especializou-se em terapia familiar depois de tudo que nossa família passou. Todos eles perdoaram Maria José por ter revelado a verdade de forma tão abrupta. Entenderam que ela precisava fazer aquilo, que não podia continuar fingindo para sempre, e hoje a consideram uma irmã verdadeira. Quanto a mim, carreguei essa culpa durante décadas, sempre me perguntando se fiz as escolhas certas, se poderia ter agido diferente, se Rosinha ainda estaria viva se eu tivesse tido coragem de denunciar Samuel na época. Maria José sempre me diz que eu não tenho culpa pela morte da mãe dela, que eu fiz o que pude dentro das limitações da época, que o importante é que no final a justiça foi feita. Mas é difícil não carregar esse peso. O que aprendi com tudo isso é que segredos familiares são como um câncer. Eles crescem, se espalham, contaminam tudo ao redor. E quanto mais tempo a gente demora para enfrentá-los, mais dano eles causam. Se eu pudesse voltar no tempo, teria denunciado Samuel imediatamente. Teria enfrentado as consequências, mesmo que fossem terríveis para meus filhos, porque o silêncio que eu mantive custou a vida de uma menina inocente. Mas também aprendi que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Maria José conseguiu honrar a memória da mãe, conseguiu transformar dor em justiça. E nossa família, mesmo quebrada, conseguiu se recompor de uma forma mais honesta e verdadeira. Hoje, aos 74 anos, não tenho mais segredos para carregar. Meus netos sabem toda a história. Sabem que sua avó cometeu erros, mas que tentou repará-los. E sabem que tia Maria José é uma guerreira que transformou uma das histórias mais tristes que já vivi numa lição de coragem e determinação. A grande revelação que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para Maria José, é que Samuel tentou fazer a mesma coisa com Ana Beatriz quando ela era adolescente. Foi em 1989. Ana tinha 14 anos. Ela veio chorar no meu quarto uma noite e disse que o pai estava tendo comportamentos estranhos com ela, que estava fazendo carícias inapropriadas, dizendo que era normal entre pai e filha. Dessa vez eu não hesitei nem um segundo. Confrontei Samuel imediatamente e disse que se ele encostasse um dedo na minha filha, eu mesmo mataria, que eu já sabia do que ele era capaz e que não ia permitir que fizesse mal aos próprios filhos. Ele parou. Nunca mais tentou nada com Ana Beatriz, mas essa ameaça constante de que ele poderia abusar dos meus próprios filhos foi o que me deu forças para aguentar todos esses anos fingindo ser uma família normal. Eu estava protegendo Ana Beatriz da mesma forma que deveria ter protegido Rosinha. A diferença é que dessa vez eu tinha poder para fazer isso. Ana Beatriz nunca soube por que o pai parou de se comportar daquela forma estranha com ela. Achou que tinha sido coisa da adolescência dele, fase difícil. Nunca contei a verdade, porque não queria que ela se sentisse culpada por ter sido protegida quando Rosinha não foi. Mas agora que eu tô velha,
que meus filhos são adultos independentes, sinto que posso contar essa verdade final. Ana Beatriz merece saber que foi protegida e merece entender por que eu suportei Samuel durante tantos anos. Talvez depois que esse vídeo for pro ar, eu tenha coragem de contar para ela. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, as pessoas que estão passando por situações parecidas precisam saber que não estão sozinhas, que é possível encontrar coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível. E se você conhece alguém que está sendo vítima de abuso, não fique calado como eu fiquei. Denuncie, proteja, haja, porque o silêncio só protege os agressores, nunca as vítimas. A dor que eu carreguei durante 40 anos poderia ter sido evitada se eu tivesse tido coragem desde o início. Não deixe que outras rosinhas morram porque a gente escolheu o silêncio em vez da justiça. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.